Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje a nossa jornada é na cidade de Colônia, na Alemanha, onde a Segunda Guerra deixou muitas marcas. Colônia é uma cidade medieval alemã e uma das mais populosas do país. Está localizada na região da Norte-Westfália, sendo a maior cidade dessa região, com uma população de quase 4 milhões de habitantes em toda a sua área urbana. É a maior cidade às margens do rio Reno e também a cidade mais populosa da Renânia. Colônia fica a cerca de 35 quilômetros de Düsseldorf e a 25 quilômetros de Bonn, e é considerada uma cidade mundial. Seu maior símbolo é a Catedral Católica Medieval. É a terceira igreja e a catedral mais alta do mundo e foi construída para abrigar o Santuário dos Três Reis Magos. E por isso mesmo é um dos destinos de peregrinação mais visitados da Europa, o que torna a cidade e esse marco reconhecido mundialmente. O estilo da igreja é gótico. As duas torres possuem 157 metros de altura e a catedral no todo tem 144 metros de comprimento e uma largura de 86 metros. Quando foi concluída, em 1880, era o prédio mais alto do mundo. E a catedral é dedicada a São Pedro e a Nossa Senhora, além de abrigar as relíquias dos Reis Magos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a catedral recebeu 14 ataques diretos por parte de bombardeiros aliados, mas não caiu. Ela sofreu danos e foi restaurada em 1956, sendo possível ainda hoje encontrar marcas dos combates e dos bombardeios que aconteceram na cidade nas paredes da catedral. Colônia também é famosa pela água de Colônia, produzida na cidade desde 1709, e é tão famosa que Colônia passou a ser um termo genérico para esse tipo de perfume, vamos dizer assim. Mas, mesmo sendo uma cidade muito importante, ou talvez exatamente por isso, Colônia foi uma das cidades mais bombardeadas durante a Segunda Guerra Mundial. A cidade suportou 242 ataques aéreos. Há estudos que afirmam que foram 262, todos desfechados pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente pela Royal Air Force, a RAF, a Força Aérea Britânica. Um total de mais de 35 mil toneladas de bombas foram lançadas pela RAF na cidade. E os estudos apontam mais de 20 mil pessoas que morreram ali devido a esses ataques. O primeiro deles aconteceu em 12 de maio de 1940, mas o ataque mais famoso é o ataque dos 1000 bombardeiros. Esse ataque aconteceu na noite de 30 para 31 de maio de 1942 e ficou conhecido como o ataque dos 1000 aviões. O objetivo dos ingleses com este ataque era provocar uma devastação tal que o moral da população alemã seria atingido e isso enfraqueceria o governo de Hitler. Outro objetivo foi também usar a tática do fluxo de bombardeiros, visando a concentração maior entre estes aviões que se protegeriam mutuamente do ataque dos aviões alemães que defendiam o território germânico. Nesse ataque, todos os bombardeiros passaram sobre Colônia e bombardearam numa janela de 90 minutos, o primeiro chegando à meia-noite e 47 de 31 de maio. Os ataques provocaram 2.500 incêndios separados, o que transformou o coração da cidade em uma tempestade de fogo. Um dos poucos edifícios que resistiram foi exatamente a Catedral de Colônia, talvez, ou certamente, pelo fato de ela ser construída em pedra, enquanto a maioria das casas eram de uma mistura de uma argamassa com madeira. Nesse ataque, a Royal Air Force perdeu 43 aeronaves dos 1.103 bombardeiros enviados no ataque. Essa é a famosa ponte sobre o rio Reno, próxima à Catedral de Colônia. Essa ponte ela foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi alvo primeiro de bombardeiros americanos e ingleses que a danificaram,
Mas com o avanço americano em direção ao coração da Alemanha, os próprios alemães acabaram destruindo essa ponte. Ela hoje está toda reconstruída. Ela era uma das pontes mais importantes sobre o rio Reno, que era a última barreira no rumo dos aliados em direção a Berlim. Depois de ser tão atacada pelo ar, Colônia foi então invadida por terra. Após a captura e travessia do rio Reno na ponte de Remagen, o destino dos aliados certamente era a cidade de Colônia, um alvo natural. E os tanques aliados, principalmente americanos, chegaram às portas da catedral em abril de 1945. E ali aconteceu uma das mais famosas e mais renhidas lutas de tanque durante a Segunda Guerra Mundial. Em 6 de março de 1945 não havia forças aliadas no Reno, mas no dia seguinte a ponte de Remagen caiu. A 3ª Divisão Blindada dos Estados Unidos chegou à Colônia naquele dia. 2 tanques Sherman médios apoiaram a infantaria enquanto avançava em direção ao rio e à catedral. Havia muitos destroços nas ruas, então eles pararam um pouco longe da catedral. Imediatamente, o Sherman líder foi atingido por um tanque alemão, que destruiu esse Sherman e matou seus tripulantes. O tanque inimigo era um tanque Pantera, um dos mais produzidos e modernos tanques alemães da época. O outro Sherman então percebeu que não era páreo para o tanque nazista e recuou. Chamaram então um tanque T-26, um Pershing, que estava próximo, por sorte, e era um tanque muito superior, tanto ao Sherman quanto ao Pantera. Naquele terreno em frente à catedral, cheio de entulhos e destruição, aconteceu essa luta. O Pershing dirigiu por uma rua paralela ao Pantera e quando chegou ao cruzamento, parou, mirou e em seguida retomou o seu caminho, avançando um pouco, e então abriu fogo, sem parar. O tiro foi certeiro e o Pantera foi abatido. A pergunta é por que o tanque alemão hesitou quando teve a chance de atirar no Pershing antes que este o fizesse? Talvez uma confusão da tripulação ou algum dano mecânico, mas o fato é que aquela fração de segundo permitiu ao Pershing liquidar o tanque alemão. E por que esse tanque estava parado exatamente ali? Obviamente estava numa ação de última e desesperada resistência, defendendo um símbolo único da Alemanha, a Catedral de Colônia. Agora a gente está em frente à Catedral de Colônia, bem na esquina aonde, em 1945, quando houve o avanço americano para libertar ou para conquistar a Colônia, houve um duelo de tanques muito famoso aqui, onde um tanque Pantera alemão foi emboscado por um tanque Pershing, exatamente nessa esquina. Onde a gente está olhando agora, naquela direção estava o Pershing e aqui estava o tanque Pantera que foi atingido. Vamos falar com o pessoal sobre como é estar aqui nesse local. Começar aqui pelo Jean. Jean, aqui aconteceu o duelo dos tanques. É legal estar aqui. Muito bom, fantástico, a história viva aqui, Colônia. Muito bom. Agora o Mauro. É legal estar num ponto onde a gente está revivendo, né, quase que a história, né? Sim. A história da guerra. Legal. Bom, a gente assiste muito cinema e consegue reproduzir fielmente aqui a arquitetura e o local que aconteceu a batalha, né? Sim. Muito bom. Nestor. Na Guerra dos Blindados, quem atira primeiro tem a vitória. Muito bem dito. Você, Gislaine? Eu acho emocionante, eu fico emocionada de ver um momento histórico, assim, um local histórico, Sim. né? Como esse aqui. Orlando, muita transformação? Sim, evidentemente, né, nesses mais de 80 anos, né, mas a gente consegue reconhecer exatamente o local onde aconteceu o famoso duelo de tanques.
Por dentro, a Catedral de Colônia é ainda mais impressionante. Principalmente se você levar em conta que essa é uma construção que se iniciou em 1248. A tecnologia, a engenharia da época eram certamente muito diferentes dos recursos que a gente tem hoje para construir algo dessa magnitude. A construção foi motivada quando Frederico Barba-Ruiva saqueou Milão e trouxe para cá, e aqui estão depositadas e preservadas, as relíquias, os restos mortais dos 3 reis magos. Isso foi em 1164. E em 1248, devido à peregrinação que começou nessa região da Alemanha, resolveu-se então construir essa catedral, que está de pé até hoje. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, a catedral recebeu 14 ataques diretos, mas não caiu. E ela foi totalmente restaurada em toda a sua magnitude. E com isso, hoje a gente pode ver essa maravilha, essa beleza. Um dos maiores tesouros que existem aqui na Catedral de Colônia, Catedral de São Pedro, é exatamente o conjunto dos vitrôs. Este, por exemplo, foi instalado, doado pelo Ludovico da Baviera por volta do ano de 1500. Existem outros vitrôs aqui ainda mais antigos, como aquela coleção ali, que é do século XII. E aí vocês podem perguntar, por que os vitrôs não foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial? Porque, sabedores que Colônia seria um alvo, os alemães retiraram todas as peças e reinstalaram quando a reforma da igreja, que foi atingida 4 vezes durante a Segunda Guerra, quando Colônia foi alvo de mais de 140 bombardeios durante a campanha aliada contra a cidade. Mas essas obras de arte sobreviveram, porque foram retiradas e armazenadas em outro local e depois, com o fim da guerra, reinstaladas. As marcas da guerra estão por todo lado aqui dentro da igreja, mas os vitrôs sobreviveram. Por mais que a gente fale, não dá para expressar com palavras o que é essa riqueza de detalhes impressionantes aqui da Catedral de São Pedro em Colônia. Mas o Marcelo, que integra o nosso grupo e é engenheiro, conceituado, né, Marcelo? Vai falar um pouquinho mais sobre a impressão que ele teve dessa magnífica construção, Marcelo. Olha, Mariana, eu confesso que nunca vi nada parecido. Tantos detalhes, muito detalhe. Construtivo, como detalhe de portão, de fechadura, madeira, vitrôs, é coisa impressionante, é magnífico, é indescritível. A gente tem que convidar os amigos para virem, porque só vindo para saber, eu fico todo até emocionado aqui de estar falando aqui dentro dessa catedral histórica, né? E que, graças a Deus, sobreviveu à guerra, né? Amém. Após vermos essas imagens dos combates duríssimos em Colônia e a cidade sendo tão atingida, e termos a oportunidade, em um dos nossos roteiros, que a gente faz todos os anos, para a Alemanha, e você está convidado a participar, estando ali a gente tem uma dimensão tanto do que foi o combate, como foi também o renascimento da Alemanha no pós-guerra. Com certeza, aqui no Rio Reno deve ter muita relíquia de guerra embaixo da água. E não é à toa que eu estou aqui com o nosso expert em mergulho militar, vamos chamar assim, né, Nestor? Você teria coragem aqui de mergulhar no Reno? É muito complicado o mergulho no Reno por causa que a corrente, a visibilidade é restrita, né? E a temperatura da água é muito baixa.
Mas sempre há a possibilidade, através de um ímã, alguma coisa, se conseguir tirar um objeto metálico do fundo. Aqui certamente deve ter muitos vestígios, muitas relíquias de outras épocas, né, Nestor? De outras épocas, por exemplo, uma lança romana, uma espada germânica, isso são objetos de metal que são envolvidos na lama, e essa lama vai permitir que eles passem através dos séculos e cheguem praticamente intactos até nossos dias. Todos esses locais, o Rio Reno, as ruas em torno da catedral, a catedral em si, a ponte, são hoje lugares marcados pela luta na Segunda Guerra Mundial. Caminhar por esses locais foi caminhar pela história. A luta terrível que ali aconteceu deixou marcas e você sente um certo ar triste em Colônia. Mas a cidade se reergueu de uma maneira orgulhosa. Essa ponte que atravessa o Rio Reno, ela tem mais de 400 metros de extensão e foi rapidamente reconstruída. Já em 1948, já estava de pé, igualzinha ela era antes de cair em 1945. Ao fundo fica a Catedral de São Pedro aqui de Colônia, a famosa Catedral de Colônia. E é um prazer atravessar o Rio Reno nesta ponte. Espero que você tenha gostado dessa nossa jornada pela cidade de Colônia, na Alemanha. É um destino imperdível que a gente faz todos os anos e que você precisa conhecer participando dos nossos grupos. Entre em contato. Não esqueça também da promoção da camisa do Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de dar o like nesse programa, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal se não estiver inscrito. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!